Tá no mudo. Tá no mudo, chefe. Fica mal. Tá me Aí, ouvindo agora? beleza. Agora sim. Agora? Tá. Ah, tá. Então tá bom. Ixi, mas, vixe, a internet tá ruim aqui, olha. Mas obrigado, Rafa, pela oração. Obrigado, amigos, pela sua presença aqui. Por favor, fiquem à vontade para compartilhar seus pensamentos e sentimentos ao longo do nosso debate aqui, da nossa aula. E se você tiver, a gente tem tido algumas situações de alguns jovens que têm me procurado depois da aula para a gente conversar sobre alguns assuntos, né, que a gente tem debatido. Se você quiser conversar comigo sobre algum assunto, com alguma dúvida, estou à disposição também, tá bom? Fiquem à vontade aí ao longo da nossa aula. Hoje nós vamos falar aqui sobre saúde mental, nessa nossa aula 3, tá bom? Lembrando dos requisitos para o crédito, esse nosso curso ele tem 7 aulas. A gente já está chegando na metade do curso. Para você ter pelo menos 75% de frequência, tem que ter pelo menos 6 aulas assistidas, ler as designações de leitura e fazer a avaliação de aprendizado, tá? Para você ter o crédito desse curso. Saúde mental. Vamos começar aqui com uma informação, com dados, alguns dados estatísticos aqui. Ah, Andrei, você consegue ler para a gente, meu amigo? Não sei se o Andrei consegue. O Brian, consegue ler, Brian? Consigo. Vamos lá. Uma em cada quatro pessoas sofre com doenças mentais em algum momento da vida. Estima-se que cerca de 86% dos brasileiros convivam ou tenham sofrido com algum tipo de transtorno mental. O país é considerado um dos mais afetados do mundo nessas estatísticas. Obrigado, Brian. Quando vocês observem essas informações aí, o que que vocês pensam? Quando vocês veem essas observações aí, essas informações, que pensamentos vocês têm? É, aqui no caso mostra, né, que uma grande parte, né, dos brasileiros eles têm esse sofrimento, eles vivem com este tipo, qualquer tipo de alguma coisa de transtorno mental que afeta, né, demais o mundo, seja depressão, outros tipos de coisas em que afetam a mente, né, a saúde mental do ser humano. Obrigado, Firmino. E é um número bem elevado da população, né? Inclusive eu estava revendo essa semana que, de acordo com a OMS, né, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, onde tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, né? E a ansiedade, a depressão são sinais de transtornos mentais, né? São alguns indícios. Então é uma realidade nossa que nos cerca. É bem provável que alguns de nós já tenhamos sofrido algum transtorno mental, estamos sofrendo ou vamos sofrer, ou talvez tenha alguém na nossa família ou alguém bem próximo de nós, no trabalho, na faculdade, algum amigo. Então, é uma realidade bem presente. Então, é um assunto bem importante para a gente entender alguns pontos, ou relembrar alguns pontos que talvez a gente já saiba. Queria perguntar para vocês, com base nisso, amigos, vocês sabem me dizer quais são as principais causas desses transtornos mentais, pelo que vocês sabem? E aí vocês podem ligar o microfone e falar ou pode usar o chat, tá? Gabriel? Ah, bom, alguns traumas que enfrentamos no decorrer da vida, seja na nossa infância, juventude ou até mesmo na vida adulta. Algum momento conturbado ou momento ruim que nós passamos. Ok. Traumas na infância, no decorrer da vida, momentos conturbados. Muito bom, Gabriel, é isso mesmo.
Brian? Presidente, a questão da ansiedade acontece comigo recentemente, né? No meu caso, foi alta demanda no trabalho. Então, Olha só. eu tive esse problema. Eu trabalho no mundo corporativo, né? E eu tive esse problema. Eu acordava de madrugada, lutava para não desmaiar. Então, eu tive que sair da Olha empresa só. para poder cuidar da mente. E meus colegas de trabalho passam por isso também, né? Hoje, tô voltando, eu tava em Belém, voltando para Baitetuba, encontrei um colega de trabalho, ele relatou, né, que tá passando por esses problemas, né? E é devido ao trabalho, né? A altas cobranças. Muita pressão às vezes, né, Brian? Excesso, né, também demais, né? Obrigado, obrigado. Obrigado por Presente. compartilhar. Dani? É, o que eu sei, né, de fato, é que o meio ambiente, ele contribui muito para esse tipo de transtorno mental. E foi algo que eu recebi Ok, no caso do meu diagnóstico, né? Foi o meio ambiente, foi o principal, a principal causa. O meio ambiente ok. que, no caso, os médicos, eles definem como, se for pesquisar, né? Eles definem como os relacionamentos e conexões que a gente faz. Olha só. Relacionamentos também influenciam nisso, né? As pessoas que estão com quem nós nos relacionamos. Andrei, obrigado, Dani. O Andrei colocou aqui no chat traumas como bullying. Eu sofri na infância e onde tudo começou. Olha só, obrigado, obrigado, Andrei, por compartilhar isso mesmo, amigos. Vocês deram bons exemplos. Vamos ver aqui alguns, só para a gente reforçar a causa disso, tá? E até para a gente ter uma ideia correta sobre a causa desses transtornos, tá? Não tem uma causa específica, pode ter várias causas, né? Vocês deram vários exemplos aí. Só para a gente enriquecer o nosso conhecimento aqui. Gabriel, você pode ler para a gente? Claro. Uhum. Muitos fatores podem contribuir para os desafios relacionados à saúde emocional: genética, meio ambiente, acidentes com sequelas, circunstâncias da vida e, às vezes, escolhas. A despeito dos fatores contribuintes, podemos contar com a força do Salvador para encontrar esperança e cura. Não devemos pressupor instantaneamente que os desafios de saúde emocional sejam diretamente causados pelo pecado, ou que sejam uma fraqueza de caráter. Ok. Diferente do que a gente comentou, tem algo que chamou a atenção de vocês aí também, nessa declaração? Além das Muito, causas? presidente. Chamou muito minha atenção umas três coisas. A primeira é que, com a força do Salvador, nós podemos encontrar esperança e cura. E, de fato, foi assim que eu consegui a minha cura. Eu exerci fé do Salvador quando eu vi no Instagram a escritura da mulher do fluxo de sangue, e assim eu alcancei a minha cura. E que uma coisa que falou aí que me chamou a atenção foi que não devemos acreditar que seja consequência de pecado, ou fraquezas de caráter, que por muito tempo eu me culpava e não conseguia melhorar, porque eu achava que era consequência de pecados e também de fraqueza, né, ou de caráter, de coisas que eu tinha feito, enfim. E quando foi esse ano que eu recebi o parecer de um dos meus terapeutas, ele me disse que, por me acompanhar há 5 anos, ele consegue definir que foi o meio ambiente onde eu estava envolvida desde Só. a minha infância, que foi o que causou tudo isso. Obrigado, Dani. Bons pontos. Obrigado. Balheiro? Gabriel? Eu gostei da frase que fala: a despeito dos fatores contribuintes, podemos contar com a força do Salvador para encontrar esperança e cura. Eu lembro, eu tenho ansiedade também. E eu lembro que, não somente na missão, mas em alguns outros momentos da minha vida, quando eu tive uma crise de ansiedade, eu recorri à oração e o livro de Mormon. E eu achei interessante, porque essas experiências elas são muito memoráveis para mim. E quando eu orei, eu li um versículo do livro de Mormon, aquele sentimento, aquele aperto no coração, que, bom, só quem passa sente, eles Sim. sumiram, se dissiparam. E logo foi substituído por paz, alento, conforto. Puxa vida, obrigado. Obrigado por seu testemunho, Gabriel.
E você compartilhou duas coisas importantes, né? O livro de Mórmon, as escrituras, a oração, são meios que nos levam até o Salvador, né? Que nos ajudam a sentir essa força dele, nos ajuda a encontrar essa esperança e essa cura, né? Que você encontrou aí, Gabriel, nesses momentos da sua vida, né? Puxa, obrigado. E é muito importante a gente não apenas lembrar de algumas causas, mas lembrar disso, que nós podemos contar com a força do Senhor para enfrentar esse desafio da mortalidade. E que não é, como foi falado, não é um sinal de fraqueza, de falta de fé, a gente ter problemas emocionais, né? São questões da vida, tá? Obrigado por compartilhar. Aqui tem mais alguns, tá? Só para a gente fechar essa parte. Aqui tem mais algumas causas, tá bom? Queria reforçar conosco. Firmino, você consegue ler? Firmino tá, não pode. Sim, João? consigo. Opa, vai lá, meu amigo. Desequilíbrio químico no cérebro, predisposição genética, dano cerebral devido a um ferimento na cabeça, problemas de saúde crônicos ou contínuos, abuso, inclusive físico, verbal ou sexual, trauma relacionado a combates militares, um acontecimento traumático, como a morte de um ente querido, perda financeira ou divórcio. Obrigado, Firmino. Então, todas essas circunstâncias aí podem vir futuramente a causar distúrbios mentais em nossa vida. Agora que a gente viu a causa, vocês conseguem me dar alguns exemplos de sintomas, meus amigos? Como é que eu sei que eu posso estar tendo algum desequilíbrio emocional ou algum problema mental? Vocês conseguem compartilhar alguma ideia sobre isso? Falta de sono e a pessoa não consegue desligar. Eu tinha momentos que eu dormia 1 hora por dia ou 2 horas e não conseguia desligar de jeito nenhum. A falta de sono é um dos principais indícios. Falta de sono, não consegue desligar, ok. O que mais? Uma Uma coisa das que coisas que a gente consegue observar é que as pessoas não têm aquele autocuidado. Elas não se cuidam mais, não querem, digamos assim, ter uma boa aparência, estar cheiroso. As pessoas acabam deixando de fazer algumas coisas básicas. Ok, ok. Falta de autocuidado, né, João? Obrigado. Isso aí tudo é dica para nós, né? Pra gente se autoavaliar. Acho que a Sara queria falar algo também? foi, desculpa. Não, tudo Mas bem. uma coisa que uma professora minha na faculdade falou que eu nunca mais esqueci é que quando nós estamos fazendo coisas cotidianas, a gente começa simplesmente a parar de conseguir fazer coisas cotidianas. Por exemplo, é muito fácil para mim acordar, tomar um Sim. banho, me arrumar para ir para a faculdade. Isso vai começar a ser muito cansativo. Eu não vou começar a ter tanta motivação. Então, acho que na minha opinião, né, um dos grandes sintomas seria quando coisas cotidianas que a pessoa está acostumada a fazer no dia a dia se tornam maçantes de ser feitas, coisas que deveriam dar prazer de fazer, como, sei lá, estudar, assistir alguma coisa, sair de casa, se torna algo extremamente entediante, sendo que era algo que a pessoa costumava gostar bastante. Obrigado. Excelente exemplo, Sara. E tudo isso a gente tem que, volto a dizer, um convite para a gente se autoavaliar também, né? Como é que a gente tá, como é que tá o nosso comportamento? Obrigado pelas ideias. Olha, eu queria só acrescentar ao que vocês já compartilharam, que foi muito bom. João, você consegue ler para nós? Consigo sim. Parte importante de uma boa saúde emocional é a capacidade de ver os problemas ou preocupações de maneira realista. Todos temos dias em que nos sentimos tristes, estressados, ansiosos ou sobrecarregados pelos desafios da vida. Se você continuar tendo dificuldades por várias semanas ou mais, ou se seus sintomas começarem a interferir na sua vida diária, em casa, no trabalho, na escola ou em seus relacionamentos, procure ajuda. Ok.
Muito bom, obrigado. Então, olha só, todos nós temos esses problemas, as preocupações, né, do nosso dia a dia, e é normal, né, a gente se sentir triste às vezes, estressado, é normal a gente ficar ansioso por alguma coisa que vai acontecer, e até às vezes sobrecarregado com alguns desafios. Mas se isso persistir, como diz ali, por várias semanas ou por mais tempo, e começa a interferir na nossa vida, a gente não começa a não fazer as coisas da maneira que a gente deve fazer, começa a interferir na nossa rotina, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na igreja. Esse é um forte indício de que a gente está tendo algum distúrbio mental e devemos procurar ajuda, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado só com esses sintomas se eles se prolongarem por muito tempo. Isso já não é normal, tá? Agora, se a gente identificar, amigos, que a gente está tendo alguns desses sintomas, como vocês acham que a gente poderia se cuidar? O que a gente poderia fazer para, além de procurar ajuda, que a gente vai falar ali, né? Mas o que você acha que ações a gente podia fazer para se cuidar ou cuidar da nossa saúde mental, caso a gente identifique que estamos tendo algum problema? Alguma ideia ou Uma alguma das coisas que experiência? a gente pode fazer é atividade física. Ela ajuda bastante a liberar essa energia. A gente fica muitas das vezes distraído com tela, e isso acaba criando uma certa ansiedade também. E a partir do momento em que a gente con- consegue manter uma rotina saudável, nosso corpo, nossa mente acaba se preocupando com coisas mais importantes. Obrigado, João. É muito importante termos uma rotina de exercício. Eu fui no médico recentemente na verdade, eu tenho sido acompanhado com um médico frequentemente, e ele sempre me fala que a gente precisa de pelo menos 150 horas semanais de exercício. Todos nós precisaríamos disso, né? O ideal, né? Pra gente estar bem, tá bem da mente, do corpo, né? Importante exercício físico. Gabriel? É, eu ia citar exercícios físicos também, porque é algo que me ajuda muito. Tipo, sei lá, dar uma caminhada, correr, pedalar, praticar algum esporte. Acredito que ajuda, tipo, a você gastar mais energia. Só que algo muito interessante que o João falou, que tipo, também me ajuda, é escrever, sabe? Porque Legal. muitas vezes a gente recebe tantas bombas de informações através do celular, notebook, a tecnologia em si. Então, você deixar um pouco o celular de lado, escrever os seus pensamentos, o que que você vai fazer durante o dia. E estudando sobre o poder do hábito, ele fala que tem uma mentoria que o cara fala que a gente deve, no final do nosso dia, colocar três coisas que foram boas durante o dia. E por que que essas três Ok. coisas elas foram boas? E anotá-las. Então, é algo que é muito bom. Obrigado, Gabriel. Bons exemplos. Dani, você queria compartilhar algo? Vocês Desculpa, estão. assim, buscar a ajuda do Salvador, se conectar com ele, Ok. fazer orações e buscar as escrituras. Ok, obrigado. Excelentes conselhos. E também gostaria de acrescentar algo mais que está lá no site de Ajuda para a Vida sobre saúde mental. Vamos ver aqui 4 conselhos que a gente pode fazer para cuidar melhor da nossa saúde mental. Tá? Deixa eu ver aqui. Maria Eduarda, você pode ler para a gente? Não sei se a Maria Posso consegue. sim. Tá bom. Acalme-se. Reserve um tempo e um local para acalmar a sua mente. Expresse gratidão, pratique meditação ou use outra técnica de relaxamento.
Permita que seus pensamentos se voltem para Deus enquanto dá a seu corpo e sua mente tempo para relaxar. Cultive relacionamentos. Conexões sociais com a família, os amigos e outros em sua comunidade podem aumentar sua felicidade e saúde física e reduzir a incidência dos desafios à saúde emocional. Lembre-se de que é a qualidade dos relacionamentos que você tem que importa, não a quantidade. Obrigado, Maria. Então, essas são duas dicas, né? Se a gente procurar na internet aí, a gente colocar lá alguns exercícios de relaxamento, de respiração, a gente vai poder identificar alguns. Mas é importante a gente se voltar para Deus, né? A gente tem um tempo também para relaxar, um tempo para nós, para expressar gratidão, para meditar, para escrever, como foi falado aqui, escutar jazz, como o Gabriel falou aí, cultivar nossos relacionamentos, né? Sair um pouco, talvez sair um pouco das telas, ou ter um cuidado a mais com o tempo que a gente passa nas telas. Às vezes a gente tem um monte de amigo lá, né? Das redes sociais, mas tudo virtual, né? A gente não tem relacionamentos aqui, né? E é importante a gente ter isso, né? Cultivar esses relacionamentos. Ah, dois conselhos aqui. Rafa, consegue ler pra gente? Encontre alegria a cada dia. Busque prazer nas coisas pequenas e simples, como notar a textura de uma flor, o sabor de sua comida favorita, a beleza do canto dos passarinhos ou a energia de um animalzinho. Continua? Sim? Cuide de seu corpo. Coma alimentos nutritivos, durma o suficiente todas as noites e faça exercícios regularmente de acordo com sua capacidade. Obrigado, Rafa. Essas são algumas sugestões, amigos, mas é importante observar que nós temos que ter algumas ações, ter conhecimento do que fazer para nós, para nossas pessoas, para quando a gente enfrentar algum momento, a gente saber o que fazer. Mas não basta só isso. Às vezes fazer essas coisas não vai ser o suficiente. Como a gente viu, às vezes vai ser preciso procurar ajuda, né? E a gente não pode negligenciar esse recurso, esse conselho importante. Olha o que o Alder Holland ensinou sobre isso, né? Queria compartilhar aqui com vocês. Ah, deixa eu ver aqui. Sabrina, consegue ler? Se as coisas continuarem a ser debilitantes, procurem o conselho de pessoas de confiança, com formação profissional comprovada, competência e bons valores. Sejam honestos com elas sobre sua história e suas dificuldades. Obrigado. Esse é o conselho, amigos. Se, se ainda a gente fazendo essas pequenas ações, esses pequenos hábitos mais poderosos, ainda assim a gente continuar tendo esses pensamentos, sentimentos de problemas mentais, temos que procurar pessoas de confiança. Não podemos guardar só para nós. E em alguns casos temos que procurar ajuda profissional. E temos que ser sinceros ao procurar essa ajuda. Isso serve para nós e para ensinar para as pessoas a quem a gente tem a oportunidade de ministrar, tá? Agora, amigos, uma pergunta para vocês. Até aqui, como saber esses princípios pode nos ajudar a ministrar nossos familiares e a outras pessoas que enfrentam desafios mentais? Como saber desses princípios que a gente discutiu até aqui é importante para nos ajudar a ministrar as pessoas, na opinião de vocês? Presidente, uma das grandes dificuldades das pessoas que têm saúde mental é encontrar um profissional bom, como o próprio o apóstolo Elder Holland disse, né? Profissional comprovada, competente, de bons valores e honestos. E eu passei por muito tempo essa dificuldade de passar por vários médicos, nenhum poder ajudar. E eu só fui de fato melhorar quando um médico específico me falou também sobre os efeitos colaterais dos remédios. Porque muitas vezes, ao invés de ajudar, eles prejudicam.
Porque para essa questão de saúde mental, não existe um exame que você possa fazer específico para ver de fato que você tem. Como o presidente disse, que nós devemos ser honestos com os profissionais. Se você omitir alguma coisa que você sente por vergonha, de fato, não querer expor até para o médico, e não vai conseguir chegar no diagnóstico correto, talvez isso não vá levar a medicação certa e pode prejudicar ainda mais. Gostei muito da última vez que eu te conversei com o meu médico, que aí foi claro comigo e disse que o remédio que eu estava tomando, ao longo do tempo, eu ia ter problema renal. Tanto podendo ter falência, precisar até de transplante. E era era um remédio para a saúde mental. Então, seguindo esses conselhos aí do presidente, a gente pode ajudar as outras pessoas também que ainda se encontram perdidas nessa questão de não ter encontrado aí no diagnóstico certo ou uma medicação que realmente ajude. Obrigado. E você falando aí, eu lembrei, eu queria só compartilhar algo. Essa questão do profissional é muito importante, viu? Eu só queria, eu não sei se todos vocês conhecem esse recurso, mas eu queria só compartilhar algo com vocês aqui, ó. No site da Autossuficiência Brasil, que é um site oficial da igreja, as pessoas pensam só que é sobre autossuficiência às vezes, né? Mas se você vem aqui, ó, tem uma aba sobre saúde mental, tá bom? E aqui tem alguns tópicos sobre isso. E aqui, ó, tem uma lista de psicólogos e psiquiatras, tá? Que eles são cadastrados nos serviços familiares SUD. Quase 100% desses psicólogos e psiquiatras são membros da igreja. Então, quando você clica lá, você vai vir para essa tela aqui, ó. Aqui você pode escolher o profissional que você quer, o psicólogo ou psiquiatra. Aqui você pode escolher a área que você quer fazer a sua consulta, se você quer tratar de depressão, ansiedade, enfim. Você vai botando aqui algumas informações e aqui embaixo, ó, vai aparecendo os médicos. E se você escolher um médico aqui, ó, você clica no médico, aqui vai aparecer algumas informações dele, bem aqui você clicando já vai abrir o WhatsApp dele. E você já pode conversar com ele, marcar uma consulta, tá bom? É um recurso muito bom. Quando eu preciso de destaque, eu sempre usava esse recurso, eu sempre incentivava os membros a utilizar. E é uma bênção, tá? É um recurso que nós temos, e a igreja se preocupa com isso, que ela colocou uma lista de profissionais para nos atender. Essas consultas, elas têm um custo. Caso você não possa arcar com esse custo, procura seu bispo. Ver como a igreja pode te ajudar com isso, tá? Mas não deixe de procurar uma ajuda profissional, tá bom? Algum outro comentário sobre isso? Alguma pergunta até aqui, amigos? Tranquilo? Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando alguém compartilha, eu não sei se alguém de vocês já teve alguma experiência assim, mas quando alguém compartilha com você que está tendo um desafio de saúde mental, na sua opinião, o que você acha que a gente deve fazer e oferecer para essa pessoa? Gabriel? Bom, vou falar por experiência. Pelo menos ninguém, assim, nunca chegou pra mim falando assim, eu tô com um problema com saúde mental. Geralmente falando assim, tô com problema, cara. Falando assim, tá, Sim. você quer conversar sobre? Quero. Tá bom, então pode falar, vai. E ele começa. Muitas das vezes as pessoas elas não te buscam para que você tenha os conselhos imediatos para elas. Muitas das vezes as pessoas nem querem um conselho, elas só querem ser ouvidas, sabe? E é muito importante, tipo, você ser honesto com essas pessoas também, tipo, e ouvir. Eu lembro que uma vez a minha irmã ela tava mal com uma situação e eu sou uma pessoa bem mais analítica, né? Eu falo só, racionalmente, você vai fazer isso, isso, e isso. Ela falou assim, olha, eu não quero conselho, eu quero ser ouvida. Eu falei assim, tá bom, então pode falar que eu escuto. E, de certa forma, isso ajudou ela, né? Então,
escutem o que as pessoas têm a dizer. E se caso tipo, for um problema que vocês ou já passaram por isso, e as pessoas vêm buscar conselhos, vocês escutam, dão os conselhos e também indicam um profissional. Porque muita gente acha que profissional é só para quem tá doido, mas não. Acredito que Não, todo mundo seria melhor, bem melhor, teria uma saúde mental, né, que é o tema, bem mais elevada se todos tivessem um terapeuta, uma pessoa que pudessem conversar, um profissional acompanhando. de tempos em tempos ir no psicólogo é bom, viu? E ainda tem um tabu entre alguns membros da igreja e até entre jovens mesmo, entre nós aqui. As pessoas acham que psicólogo é pra doido, né? Pra quem é maluco, alguma coisa assim, né? Não tem nada a ver com isso, né? Psicólogo é para nos ajudar a ter uma boa saúde mental. É um profissional muito bom para isso, né? E você falou de ouvir, né? Quando a gente precisa mesmo, a gente precisa ser bom ouvinte. A gente tem aprendido isso nesse curso. A gente precisa ser um bom ouvinte, desenvolver essa habilidade, né? Dani, Eu faço terapia há 6 anos e é incrível. Tenho dois e às vezes até três em caso de urgência. E é muito bom, olha porque só. junto deles eu já consegui trabalhar metas para evoluir no trabalho, metas para evoluir na saúde física, como foi muito falado, a questão da atividade física, metas para a questão espiritual também. Muitos, na época que eu ainda não conhecia a igreja, muitos falaram que eu deveria buscar uma religião, que é importantíssimo também para a saúde mental. Então, os profissionais, os psicólogos aí são incríveis para nos ajudar como nessas questões aí de ansiedade, depressão e até os casos mais graves, né? Como vocês falaram. Sim, isso mesmo. Obrigado, Dani. Eu só queria compartilhar, depois de ouvir, eu queria só compartilhar alguns conselhos aqui. Se eu tenho uma risada a respeito. Queria compartilhar alguns conselhos, só para a gente lembrar, tá bom? Lá no site, dá alguns conselhos para nós membros do que é apropriado dizer para alguém que está enfrentando algum distúrbio mental, algum problema mental, e o que não é apropriado dizer. É bem interessante isso. E é um pouco semelhante também no que a gente já viu. Eu vou compartilhar primeiro o que é apropriado dizer, tá? Numa situação que você está ministrando alguém e que você está ouvindo a pessoa e caso você queira falar algo, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Sara, você consegue ler para nós? Consigo. Sara Sardinha. Desculpa, demora. Tudo bem. Não sei o que dizer, mas quero que saiba que me importo com você. Você não precisa falar se não quiser, mas saiba que eu me importo. É normal ter sentimentos, diferentes de um dia para o outro. Não há uma maneira certa de se sentir. Porém, geralmente a melhor coisa a fazer é se permitir sentir qualquer que seja a emoção. Sinto muito por você estar enfrentando tudo isso. Tudo bem se você não tiver todas as respostas, ou não, ou se não souber exatamente o que está acontecendo. Vamos apenas conversar. Obrigado, Sara. E a ideia é a gente ser muito empático, tá bom? Nesses momentos que a gente estiver ministrando ou conversando com alguém. Esses são alguns conselhos do que é apropriado dizer, tá? Agora vamos ver o que não é apropriado dizer. Só para a gente tomar cuidado quando estiver conversando com alguém sobre isso. Alguém que está enfrentando esse desafio. Brian, consegue ler para nós, meu amigo? Faz parte do plano de Deus. Pelo menos, pelo menos não é uma doença mais grave. Pelo menos você tem sua família. Pelo menos você tem amigos que apoiam. Já passei por isso. Já passei por uma experiência semelhante. Você precisa servir mais. Tudo vai ficar bem no final. Você deveria, ou você tem que vá mais no templo, ore a respeito. Basta mudar sua atitude, concentre-se no que é positivo. A felicidade é uma escolha. Ok, Brian, obrigado. Tem um comentário aí, Brian, que chamou tua atenção aí. Tem umas frases aí que eu tenho que parar de falar. Mas é uma coisa que eu aprendi, Interessante.
presidente, né, nesses anos de servindo na igreja, eu acho que a gente, no momento de ministrar, de procurar ajuda, né, é fazer aquilo que Jesus Cristo fez, né? Ele amou, abraçou e ouviu. Às Isso vezes, mesmo. quando as pessoas estão passando uma situação, eu tenho um amigo um amigo próximo que ele passa por isso, sabe? Um momento de crise, ele se isola, ele some, a gente tem que ir atrás dele, e quando a gente o encontra, a gente só senta do lado dele, não fala nada, e fica do lado Legal. dele sentado. E é isso que é importante, né? Quando acontece esse tipo de momento, né? Sempre pensar aquilo que Jesus Cristo faria. E quando isso acontece, eu penso nisso, né? Sentar, abraçar e ouvir. Princípio, Brian, se a gente fizer isso, a gente não vai errar, não. A gente vamos estar bem, seguindo um bom princípio. Obrigado, Brian, por compartilhar. Muito bom. Gabriel? Rapidinho, só um comentário rápido. Não sei se vocês viram, eu acredito que foi nessa conferência que teve, nessa última conferência que teve, que um orador ele falou sobre a filha dele que estava na missão e ela compartilhou com ele uma história de que uma irmã estava passando por um momento bem delicado e tudo mais e começou a chorar. Ela falou que imediatamente veio várias escrituras na mente dela para que ela pudesse falar para aquela irmã. Só que depois ela falou assim, não, mas o que que Jesus Cristo faria? Então, tipo, ela guardou as escrituras, deu um abraço na irmã, tipo, ouviu ela, aí quando ela ficou mais calma depois, ela compartilhou a escritura. Nossa, é isso mesmo, né? Poxa, obrigado. Às vezes as pessoas não precisam disso, né? Elas precisam só que a gente esteja lá, que elas se sintam amadas com sinceridade e que elas não estão sozinhas, né? Dani? Seu Flávio, eu fiquei com uma dúvida. Tem lá nas coisas de não, ou que não dizer, tem lá, vá mais ao templo e ore sobre isso. Por que que não seria recomendado falar isso para as pessoas? Eu não entendi. Porque uma coisa que me ajuda bastante é justamente ir ao templo e orar sobre isso, porque eu tô ali pedindo ajuda do meu Senhor e do meu Salvador para enfrentar, né, um problema que eu esteja passando, inclusive de saúde mental. Por que que foi colocado lá para a gente não dizer isso para as Deixa, eu- pessoas? deixa eu voltar aqui. Olha aqui, ó. É o 7, né? Vá mais ao templo e ore a respeito. Vá mais ao templo e ore a respeito. Por que que vocês acham que talvez não é muito apropriado a gente falar isso? Não é Acredito Eu que, bom, acredito tipo, que porque as pessoas muitas vezes falam que a pessoa tá com uma crise de ansiedade, ou enfim, passando por algum tipo de dificuldade mental, é falta de Deus, é falta de oração, é castigo divino, ou coisas do tipo. Então, Ah, acho que no momento de muita fragilidade, eu penso que não é muito bom a gente falar, acho que você devia ir mais ao templo, ou orar mais. Eu acho que isso indaga as pessoas a pensarem, nossa, então eu tô orando pouco, será? Eu tô indo pouco ao templo, eu não tô fazendo os hum, mandamentos? Eu penso assim. bom pensamento, Sara. Bom pensamento. A pessoa já está com um monte de pensamento, né? Na cabeça. Talvez vai ser mais um pensamento. Nossa, será que eu não estou indo ao templo? Eu estou indo ao templo já todo dia. Ou todo dia já. Eu estou indo uma vez por semana. Será que eu preciso ir mais? Preciso duas? eu Será que eu preciso acredito orar que, mais? tipo, não vai mais ao templo, mas continue se esforçando, faça o que você já tem feito, continue indo ao templo. Não, tipo, vá mais ao templo, Vá parece que o que mais, eu já estou né? fazendo não está sendo suficiente. Parece que diminui o esforço que você já tem feito, né? Obrigado, João. É uma mudança de palavra faz diferença, né? Se esforce para continuar, né? É diferente, né? Gabriel? Essa frase do João foi muito Eu, boa. Continue fazendo o que você está fazendo. Isso foi top. Vou anotar aqui. e eu acho interessante também que às vezes não é tipo, o que eu não devo falar, mas como eu falo, tipo, a respeito das coisas, né? Tipo, sobre, tipo, Sim. vá mais ao templo e ore a respeito. Eu acredito que, tipo, se um amigo meu da igreja estivesse passando por algo semelhante, eu ouviria, tipo, a gente conversaria a respeito em algum determinado momento, falando assim, ó, eu tô indo no templo, vai ter uma sessão lá, você não quer ir comigo? Tá bom. Obrigado, Gabriel. E eu penso também que
às vezes, amigos, é importante a gente ir ao templo e orar, mas ainda assim, isso não vai eliminar o problema da nossa vida, né? Isso vai nos trazer alívio, conforto, né? Mas isso não deve ser uma fórmula assim mágica que vai resolver o problema, né? Ó, vai mais ao tempo e ora a respeito que isso vai funcionar, você vai ficar bem disso, né? Talvez esse seja nessa linha, Dani. Ajudou as respostas aí? Fez sentido para você? Sim, bastante. Essa de você continue fazendo o que você está fazendo é ótimo. Ouvir Foi muito e bom. poder dar um conforto também para a pessoa é ótimo. Excelente. Obrigado pela pergunta. Muito bom. Eu queria trazer um pensamento para nós, amigos. Foi falado aqui também sobre agir como Jesus Cristo agiria, né? E é importante também, como a gente já aprendeu, lembrar que a gente pode contar com a força do Senhor, né? E lembrar que a gente pode encontrar sim ajuda nele para enfrentar esses desafios da vida, né? Tem uma escritura que eu queria compartilhar conosco, muito conhecida por nós, está lá em Isaías, uma profecia que o profeta fez sobre o ministério do Salvador Jesus Cristo. Eu queria relembrar essa profecia aqui para nós e vamos ver aqui algumas lições que a gente pode aprender com o Salvador, tá bom? Maria, você consegue ler para nós, por favor? Sim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado em padecimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado, e não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Porém, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Obrigado, Maria. Que tipo de dores o Senhor sofreu e sentiu que mais chamam a atenção de vocês ao ler esses versículos? Ficar sozinho. Oi? Ficar sozinho. Ficar sozinho, ok. O que mais? Que tipo de dores ele sofreu e sentiu que mais chamaram a sua atenção aí? Gabriel? Bom, acredito que Jesus Cristo ele passou por muitas coisas e acredito que ele não esperava alguma retribuição do povo em troca. Mas, poxa, tipo, acho que se eu estivesse no lugar, eu ficava, caramba, eu tô sofrendo uma dor horrenda aqui, tá acontecendo tanta coisa, tô passando por muitos desafios e as pessoas nem fazem caso disso. Então ele foi desprezado, ele ficou sozinho, ele foi oprimido, ferido e, cara, tipo, é algo surreal. Surreal mesmo. E de quem eram essas dores, Gabriel e os demais aí? De quem eram essas dores e essas aflições que ele sentiu? Nossa, Nossas. Eram nossas. nossa. Ele passou É, tudo isso, ele sentiu isso e era tudo nosso, né?
Oi, Gabriel, pode falar. Não sei se. Acho que para muitos não funciona, né? Mas eu gosto de pensar tipo, a respeito das coisas, principalmente sobre o que aconteceu com Jesus Cristo. E quando eu tô passando por algum desafio, alguma dificuldade que eu acredito que eu não vou aguentar, eu sempre lembro de uma escritura em Doutrina e Convênios que fala que Jesus Cristo ele desceu dos céus, ele passou por vários desafios, vários obstáculos, e que as nossas aflições elas não durarão mais que um momento. Se o Filho do Homem ele Sim, padeceu por tudo isso, tu é maior que ele? Aí eu fico pensando, eu não sou maior que Jesus Cristo, então é melhor eu aguentar aqui, eu sei que ele vai me comportar e vida que segue. isso aí. Obrigado, Gabriel. Queria que eu queria fazer um convite para todos nós, amigos. E o dia da nossa vida que chegar, que a gente enfrente algum desafio mental, emocional na nossa vida, que a gente possa lembrar que Cristo sofreu e sentiu todas essas coisas por nós. Ele já sentiu e sofreu essas dores por nós. E ele sentiu e sofreu essas dores por nós para nos dar aquilo ali que fala no final do 5, ó, para nos trazer paz e para nos curar. E eu testifico, meus amigos, que Cristo pode nos trazer paz. No nosso coração, quando a gente está atribulado de alguma forma, a nossa alma, ele, ele traz paz. Se nós somos até Ele, se nós tivermos fé e esperança nele, Ele pode trazer paz para nós. E essa paz nos ajuda a seguir à frente, seguir adiante, até o dia em que nós seremos sarados, completamente curados. Alguns desafios mentais não vão ser sarados até antes da ressurreição, mas um dia eles vão ser. Então, como eu gosto de dizer, esse sofrimento, essa dor para os justos é uma questão de tempo apenas. Vai acontecer, amigos. Mas enquanto não acontecer, que a gente possa lembrar de Cristo, lembrar de que Ele sofreu e sentiu todas as nossas dores, nossos desafios mentais também, porque tudo isso aqui também mexeu com o seu mental e Ele assim suportou todas essas coisas para nos trazer paz e nos curar. Eu sei que Ele pode fazer isso por nós. E que nós possamos ir a Ele, né? Possamos buscar fortalecer nossa fé e esperança nele. E ajudar as pessoas também a irem a Ele. Então esse é o convite, o convite a todos nós e meu testemunho. Eu queria compartilhar e dizer que eu sei que Jesus Cristo vive, que Ele nos ama, que Ele é o príncipe da paz e que Ele cura nossas feridas, Ele cura a nossa alma ferida, se nós o buscarmos. E eu testifico dessas verdades e compartilho meu testemunho e faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém.